Cabocho la pena. Lingeres de pano preto, cabocho la pena. Si contravo pudi, ora che un son di nos fidi, boba da raça, paete se non ho calza. Si contravo pudi, ora che un son di nos fidi, boba da raça, paete se non ho casa. Babia liki no chong, nota vainante, volta di mundo, il rabo di pomba. Babia liki no chong, nota vainante, volta di mundo, il rabo di pomba. Limpa bocorsão, o no sangue que na cai na chongoi. Ma bona limpa bocorsão, o no sangue que na cai na chongoi. Cabocho la pena. Lingeres de pano preto, cabocho la pena. Lingeres de pano preto, cabocho la pena. Bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Minha irmã não pensa aí, não está se bom ouvir direito, vou estar a ensinar. Não pensa aí do conhecimento de todo mundo que cá acontecia ontem, no colega, no camarada, Bernardo, Mário, Adjuran, não se vi tudo e dispensar a apresentação porque não há vida, sacrifício que é fácil durante a sua vida, somos jovens ativistas. Então, praticamente, vale a pena para ter muita coisa dela, porque eu penso em alguém bem conhecido na Praça de Bissau, no mundo fora, pelo menos a nós que estamos no mundo. E muita pena um país ainda onde a gente não morre para ter falta de oxigênio. Coitado, luta todo tipo de maneira, mas infelizmente, e cadê mate fim, manda falar. Não interessa a minha palavra de consolo a toda a família, sobretudo sua esposa, que esses meninos se armam
Epá, se famílias mais próximas e próprio, não manda também, não mantenha de juro. Para tudo ativistas, tudo de liga de bem, para falar eles com Maduro e garante. E aconteceu que ela ontem, e policiário para Feliciano Canhota, e policiário Cutro. Mas pronto, infelizmente, e aconteceu que ela, é como a notícia de Aos, bem conta um bocadinho, uma pequena história de quem que rapaz, um rapaz que luta, e muita pena, para que nós é um jovem morrer com 39 anos, na março que não completa 40 anos, porque ele é de 81, e muita pena, mas um misto que o que pode falar, tudo está direito. O país, ora que saúde que está direito, educação que está direito, e que vale a pena o papel daquele país, e que vale a pena. Mas não fala assim, colegas mais próximos, gente que está no terreno, aquela, suma Badilé, suma Lesmes, e suma Nancy, e suma outros colegas, bom, em geral, tudo colegas, não tem força, e um combatente que cai, não pode desistir. E porque combatentes ainda podem tombar, na luta que nós estamos, mas espera que Deus sempre nos dá força para não continuar a caminhar até na vitória final. Parece que me se deixa. A OSI mais também, me se manda também mantenha de choro, porque nunca é demais. Quando eu esqueci como a OSI 30 de janeiro, é dia de morte de nossa heroína, Tetina Sella. Ok, não manda mantenha para ser filha, é o único que tem, né? Que Eva Sella não digna. Um dia assuma esse dia que está fazendo recorrer, coitado quando é que se chama a morrer, e tinha passou parte de 3 anos, 3 ou 4 anos, nunca não lembro. Mas é muita pena, luta assim, não está pedindo para nós dar esforço, não continua a lutar. Essa é mais uma prova que nos dá força para mostrar como nada que está direito lá, nada que está direito. Ainda ontem de noite, mas mulher vai para Paris e tu não morre mais para via de falta de oxigênio. Via de falta de oxigênio. Mais um vítima. Aonde de noite ainda. Ninguém vai para Paris. Não quer saber quem na Paris. E esse que diz, é fácil. É fácil, é muito complicado. O problema de Guiné é fácil. Vou desculpar. O problema de Guiné é fácil. Não tem força. Bernardo, irmão, vai que Deus procura no lugar, na sereno. Não está ali. Não continua. Boa obra que vou iniciar. Não continua a fazer. Deus não dá força. Não continua a fazer boa obra. Minha irmã, até um dia. Força aí. Bom, dito que até. Assim que como pode fazer um bocadinho, como pode fazer. De minha colega de trincheira. Não colega, porque nós tudo liga de bem. E não colega, e não tudo. Bom, dito que até. Parte muito sério demais. Parte muito sério. Rapazes e futuro, e tem muito que dar. Luta contra esse sistema e chama a atenção e cansa. Tel provavelmente acabar ser vítima de que aqui não tenta abrir o agente tesouro. E muita pena. Ainda ontem não tem mais uma vítima. Milhar mais como morrer, para ver como é na Paris. E oxigênio está na tem mais. Milhar dito que tem e morre. Bom, não vim entrar no tema próprio que dito que tem, que não tem que vir para perder. Só que muita pena porque lifestyle no céu de um bocadinho mais fria para falar a verdade, dado porque não tem que se respeitar. Pecador nunca tem que se para pessoa de pecador. Ora que está na vida. Não tem que papel de pecador tanto na vida, tanto hora que gasta. Então, para aquela, vou dançar um segundo, não faço só uma coisa ali, porque não está recebendo uns críticas, agora não gosta de remédio. Agora que não tem crítica, agora que não está fazendo crítica, não gosta de remédio. Bom, mais um dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Minha irmãos, não tem alguns coisas de bem papel.
não tem temas de bem papel sobre nomeações que não faziam na presidência, que não acha como não cana certeza, não cana admitir, não tem que vir bater denunciar ali, não tem a nomeação de Paula Teixeira que landa, gente está na cajofadia, gente entender como assim que a gente não vai para diante, que é amiguismo, gente sem mínima preparação, sem mínima formação, gente está que bater nomeado, nadar vencimento, com o tapanha pé, é muita pena que não passa na gente, não é em papel daquela, não é em cabana, não é papel de Sirma própria, de irmã dela, Paula Teixeira, que vai Guiné Dias, com a pai ocupa negócio daquela, porque aquela que terá comida no Hospital Simão Mendes, com o Hospital de Mansour. Não está na brincadeira, não está na brincadeira. Só que a um dia mal, porque a não tem uma tonelada para explodir, mas seguinte próprio nota como não tem ainda um bocadinho de sentimento, não tem nem como não tem sentimento para perda de nosso colega, não amigo, não tudo. Suma aí de costume, e cada falta que sair na cabaz de sorte, Brema Camaracanaro Mandinga, Calade Fadia, que é ministro de Finanças, é na bim para contando como quer fazer que gajo fadia, como de bem de que terreno que bem dele, nem conta bolsa os que bem de que terreno, que pertence à família canária e bem dele, para bem na altura em que se presente na Câmara, ok? Uma coisa gajo fadia passa lá, na bim explica, na desvende tudo, se me para bem desmentir. Não na bim vai para gajofo também, que Domineco Sanca, filho Luiz Oliveira Sanca. E manda boca de essa e acaba de falar dois quem doer não que técnico senegalês na bem desmanta a voz é gajofadia como e que tem nada a ver que eles são malandriça gajofadia que é fácil que tem nada do outro mundo que me inventa. Bom, não conserva parte a os me se amanhã colegas por atenção cana gigide me se amanhã colegas atenção pouco assim não foca no essencial para que não fala não foca no essencial e simples. A não luta que não faz. E que a luta dura DSP. Não. Enquanto não percebesse, não cansa próprio não cabeça de nós. A não luta que não faz. E de resgatar Guiné-Bissau. Resgatar Guiné-Bissau. Então, quando não faz luta, resgatar Guiné-Bissau. Guiné-Bissau, não fala boa, Guiné-Bissau. Mas domingo, Simões Pereira Grande. Se tem uma palavra que Vata usa sempre, yes. Mas não olha como tanto, nunca se diz que ela não contaminado. É não contaminando a nós. Guiné-Bissau, mas DSP. Simplesmente, DSP no momento tem a carta para guiar Guiné-Bissau. Não dá um exemplo tão simples. DSP, isso é um avião com piloto. Boa maneira que o piloto, o avião está criando. Mas o piloto está conduzindo. Então, no momento, DSP que piloto é o que está preparado. Está preparado para conduzir o avião. Pelo menos, quando nós estamos no gajofadia, não está fazendo coisa. Durante a semana, não luta vai tomar que informação que é sobre um debate que afeta. Não vem trabalhar direito. Não para fazer live de tocar palmo. Não para fazer live de intriga, de meter um outro na outro. Não une, não mama, e que une, não mama na boca. Na coração, na cabeça. Coração limpo, aquilo que não tem que fazer. Não trabalhar, não vai pesquisar, não buscar informação. Não para bem. Ora, que live só falaram como é live de confusão. Botou aí ganhando 80 mil na tela. Mas que não vem entendendo gajofadia? Ninguém tem tempo para aquilo. Está falando, não, minha porco próprio, minha gato próprio está grávida, nunca se vê. Não parece. A nós que tem incentivo a cobrar mal. Porque se não despreza gente que está cobrando mal nessa live, é na papel em geral, nem para mim, serve até para mim. Não fala, não, tudo que está fazendo, que tira a minha cabeça lá. Se gente própria incentivando, é para de ver, que não está nem com essas clatas como para estar na vez. Ora, que não sai nessa aí, não para. Uno já como realmente ninguém na fala acaba de pena não cobra mal ninguém cana jobi mas ora que jobi hoje não cobra mal bruta de incentivo hoje canto mil gente na jobi tá tendo força botra só diferença ora que a gente na faz um live simples que cari cobra mal canto que tá tendo boca nota aquela mora que falaram só na lista de banco mas não é para lista de banco lhe para esta banco passando e tem gente que na corre e tem gente que na corre. A minha neto clara forte, cuspim direito na boca, acabam cortar o frio ser, cortar o frio direito. Mas tem coisa que não tem vida. Nós estamos na luta, não capa luta. Não vai para não vence. Que é coisa muito mais importante. Esse conselho que não dá servir para mim e servir para nós tudo. Para nós tudo. Esse que não pede união faz a força. Esse que a minha pede. Nunca na gigi, nunca bota em direta a ninguém. A minha capa que lá. A minha cata curina. Só que muita pena. E um dia que acontece na mão é live. Porque não colega, coitado, perde vida. Então tem coisa que tem vida, mas que aquela vai. Bom,
não diz isso, não vai para o essencial. Não disse alguns temas de que me fala você. Paula Teixeira, mas neste ponto, qual que mínima formação que Paula Teixeira tem? Não acha sítio outro em suma de mim? Sítio outro de cielo em suma de mim. A bolsa está pega aqui alguém, como a pagador fadia, bunomial, suma, como assessora, na presidência. El que landa, para ver amiga de tieta. Porque ele que te acompanha tieta, corre vai comprar o cabelo, corre vai meter verniz na unha, corre vai colar a unha, tudo coisa ele que te acompanha. Logo está nomeado. E está nomeado, sem mínima formação, nada. Nem que dá um documento que pode bater o ano. O dá um documento para ele explicar e pode. Mas nomeado para ver cunha. Até quando tem economista vai para Guiné? Esse que não está pedindo, colega, não está fazendo isso. Porque eles gostam de fazer o quê? É nomeações assim. É de tirar só assim, é segundil. É que também se vai vir para a praça pública. Para ver se não está caindo riba dele, mas não está acabando de se vir na mesma. É como não está falando, colega, não vai trabalhar. E que só bem não faz live. Não pesquisa durante a semana, não sabe o que é que não passa lá, não cria, não fontes lá. Não bem que se denuncia. Para não irmãos que cada tem tempo que está trabalho, para a hora que chega sábado, para falar, sim senhor, o que é que fulano falando, afinal é verdade. A mim fala, bota uma caneta, bota uma nota. Tudo que Feliciano fala, e na tarde semana de fome está chegando. É por nega que é como é que é verdade. Gosta de um proibir rede social e mentira, bom mentiroso, que é tudo bem, a mim cursitinha. Mas não jubilei a tempo, se cana bem a tona. Bom, nem bate falando, bem Feliciano, onde é que está sair que é? Porque nunca está dormindo, nunca está bem só sábado. Ora que a live acaba assim, não está começando a trabalhar live do outro sábado. Assim que não está fazendo. Graças a Deus com colaboradores, que não tem. Nomeado como El Calanda. Você que aqui salário que não vai deles. 1.200.000 frangos CFA. 1.200.000 frangos CFA. Você que aqui com um técnico está ganhando para 79.000. A gente que vai à escola. A boa escola na Jugamália. Você vai à escola. Boa escola na Jugamália. Que como andei a falar como? Que frase de falar escola é Canadá? Você vem a falar escola é Canadá? E para ver tipo de coisa. A pessoa que como perde tanto ano naquele sistema de Guiné, perde tanto ano na carteira. Buluta que bufira, buma me bindi pong, bindi mancara para pôr na escola, para comprar bata, comprar caderno, comprar lápis, comprar livro, tudo coisa. O bingo de alguém que sem mínima preparação, que perde nada tempo e passa todo esse tempo na gajofaria. Todo esse tempo na gajofaria. O bingo de alguém mundial riba de boa. Realmente está chegando uma hora, você pensa, você está falando, por que vale a pena? Para ver que vale a pena não perder tempo tudo na escola. Realmente é como anda hoje em que se nota. Eu gostaria que a expressão escola é Canadá, que é que escola. Ora que a gente não fala viva a escola, está falando que é que escola. Sim, porque se vai jogar, alguém que se nem quarta classe que tem, ou quinta classe, ou sexta, ou também nomeado como assessor. Acabo de pegar um documento para contar o que quer falar, se cabra está grávida, porque está grávida, se galinha tem no Google, como é que pode explicar? Não, médico fala que uma galinha tem no Google, esse que é remédio que ele tem, está durante a semana, se dia ou 2 dias por semana, e cara se me contou. Mas ainda não lá, e na passeia, é dar mais outro corredor, com a pata fornecer comida no hospital esse momento, com o hospital de Mansoa. Gosto de vai bias, porque uma vez está na Lara, estava na Algarve, é na camba para, terra ali, para Las Palmas lá, que tieta de leste, gosto de que se bolsa de bias. Vou desculpar, tempo. Ele que se bolsa de bias. Mas tudo é que eu faria que fazer na presidência, que os deles, isso tapito mais, para não gosto estrangeiro. Qualquer função desse para ter direito a passaporte diplomático. Que esse, para ver com a pai por bater viajar que tieta, tá mandar para emitir 2 passaportes diplomáticos, acaba para que cobra nem um cêntimo. Suma que tudo filho de Guiné, tem filho de Guiné ainda que tem orgulho de ser cabeça. Rapaz que está na área, que está preencher passaporte, que está cuidando de não estrangeiro. Ele fala tudo bem, a minha chefe, não pode emitir o passaporte, mas paga. Como não, nem pesca na pagar, ele que foi morre. Ela fala, não, quero fazer passaporte. Injuriar rapaz de gente, todo tipo de maneira, injuriar rapaz de gente. Para ver que ela fala, ele quer emitir passaporte, sem dinheiro. Injuriar, tieta. Botou já a cara de santa, gente tem na fala, não, acabou coba. A mim quer falar para coba, tieta. Agora, para criticar, tieta. Para criticar, tieta ele criticar. Porque tieta que está falando traidor. Para a gente está para ver a palavra traidor, não quer saber o seguinte, que está preparado, que está percebendo que é traidor. Traidor e tieta.
Porque estava na PAGC e está sabendo tudo o que é que passa. E acaba indo fornecer informação para aquele lado. E acaba conta coisa dá para mal. E corre vai aquele lado. Que lá que está falando traidor. Mas me se posiciona num lado, mesmo que lado de mal. A mim que é traidor não. Porque a mim me posiciona certo num lado. A gente está confundindo. É como não usa certas palavras, não tem que bater a buscar significado de palavra. E por não papel, mas não tem papel um crioulo terra a terra. Para poder entender, gente. Porque o traidor está lá, traidor não quer. Não como. Traidor não como. Traidor não como. Esse que sentido de traidor. Sentido de traidor é esse. Gos, e não vai bias. O que é que manda fazer? E manda, pega a irmã. Para levar aqui. Acaba pode como a gente na crítica. Coisa de dieta. Uma gente que está falando que tem coragem de atacar dieta. Ninguém quer falar para cobrar dieta. Dieta é mundial. A mim Feliciano nunca está na cobrar. Cobrar que mal indecente que não na rede social. A mim Feliciano nunca faz parte. Minha educação está massas. Nunca tem aquele melhor. Mas que um bocadinho com aquela forte dan. Com Lúcia, com Luís. Que caía, que Salomé. Não tem um bocadinho. Não tem comandante que te tirar palavrão. Li nenhum dia que vou de a mim build. Para cobrar com o sábado de mulheres. Vou bloquear tudo. Nenhum dia que ela quer nascer. Nenhum dia. Mulher sagrada. Nenhum dia que ela quer nascer. Mas só que dieta que tem no coração. A boa de um doente. A mim conheci na Lisboa. Nome de Cabral. Que ela está confrontando dieta na embaixada. De que não explicasse a situação. Ele falava, já nós estamos a fazer tratamento de hemodiálise. Nós está com muita dificuldade. Às vezes nem dinheiro transporte não está tendo. Você está falando aquilo. Você que está respondendo aquilo a bom governante. Você está falando aquilo, não mais está mal que você. Mas uma boa na avião tudo hora. A gente também me chama o nome de teatro. A gente está correr cabelo. Então, não está correr cabelo comigo. Porque não chama nome de teatro. A mim está nem café de teatro. Nem café de teatro é capaz de garrafa de água sumês. Que não deve PAGC assim. Garrafinha de água, dia 29 de dezembro de 2019, ali na Amadora, testemunhos têm uma garrafinha de água, é comandar em conta. Ninguém que está acima da minha crítica, só que a mim se pode criticar o porta direito, amigo. Mas agora, como na cajofa dia, para não chamar o nome, o taxa um doente, suma Cabral, que não conhece Cabral, o tá falar como, bona chora ali, não mais está mal que é você. Esse pecador que tem no coração, esse pecador que tem no coração, o tá respondendo um doente, a você uma ministra, que fala, a mim mesmo, para mim que é ministra. Para mim, alguém que está lá, um pastor que salta poder, lá está lá. A mim, como não está falando, nunca engana falar de ministra, nem engana falar nada. A mim, para mim, gajofos que salta poder. E assim, para que lá, nunca considera eles. Bom, para que lá, suma corredores, no momento, que está na Guiné, teia de aranha, a mamas. No momento, e a mamas, teia de aranha. Então, que como não fala, e a mama? Que a bona vai bias. O dado como para dar comida no hospital. Mr. Punto, abo ni rafoga que escalar o casibi. O range cozinhar é aquele, tudo bem. E que preciso ter uma coisa daquela para ser cozinhar. Mas que mínimo no som que tem. De que está falando culinária. Nem a mim próprio, sem sentar na passa tal vergonha. Nem a mim sem ganhar prato. Na passa tal vergonha. O tá daqui alguém como nem concurso público nem nada, terá como para fornecer comida no hospital. Como não se vê uma comida do hospital, é uma coisa muito sensível. Que conhecimento que tem? Que conhecimento que tem? Não. É do televisão. Suma esse sistema porque dinheiro está fazendo, suma roda. Está ficando na baia. Que eu está dando trabalho, não acaba virando, não cobra tanto, não está para mim, não acaba leva ele para saco azul, para trás. O está mandando chamar buira mais assim, então, para vai entrar na gajofa, dia nome de Cátia Teixeira. E chega dia 22, como enquanto ele está na férias, para vai ocupar de negócio no Hospital Simão Mendes, que é de Mansoa. Tudo público de Guiné, sinta. Não olha. Não cana papiar. Não cana lanta. Povo que pode conformar. Povo tem que exigir direito de ser. Povo que pode conformar. Povo de Guiné está conforma. Acaba que a gente fala dito que tem. E 5 anos só. Esse coisa que mata, arrebenta, não pede tudo, meu amigo. Nunca que ninguém fala minha conversa. Nunca não pede voz. Nunca para que ninguém fale conversa. Dito que tem. Dito tem que tem. Dito tem que tem. A nós que tem que criar saída. Não denuncia gente.
Quando fica de braço aberto, tem poder de fogo, tem arma, tem tudo. Mas não nos céus, não diz ser podre. Que é crime, que é insulto, que é nada. Não diz ser podre. Mas como aqui não sai, que está ali, e não sai para bailar, para ganhar também. Nem concurso público, nem nada. E muita pena, não fala, se não calanta, não perder, a mim Feliciano, não papel, estou com câncer. Se não calanta, não perder, minha irmã. Não lanta, não luta. Senão, ainda ser tarde demais. Não nem bata falar assim, se beba. Estou contra tarde. Mas e muita pena, mas dia, filho de que não cruza a mão. Tempo tem ainda. Para não lutar, não chegar no país. Dito que tem, é família Teixeira. Na Salgal, porque life de outros humanos, pensa, ingredientes na matem, na Salgal. Na camba para que coto. Brema Câmara. Brema Câmara na tenta justificar injustificável. Acerca desse terreno de 3 bilhões. Aí 3 bilhões já. Na fala bolsa um coisa. Você viu em 1999. Que é o que papel é? Você quando que comprar aqui terreno? 120 milhões. 120 milhões. 120 milhões de francos CFA. Mas me punta, qualquer investimento que fazem aqui terreno, tô que terreno valoriza. Para vir ser 3 bilhões. Não misto, não punta outro. Não tá uma caneta, não faz conta. Imagina como, ninguém a cada ano que terreno valorizava, e valorizava 100 milhões. Se você fazer conta, para ter gosto, quanto que nada dava? Quanto que nada dava? E nada 12 bilhões. 12 bilhões e 200 milhões. Que nada dava? E quando chegava ainda a 3. Imagina, se terreno valorizar, na cada ano 100 milhões. Mas esse Canadá, e que eu faria. Você vê quem está na tudo atrás, é a coisa de terreno, de Mbatonha. E Zinha Vaz. Zinha Vaz. Que vou lembrar que eu falava com grupos de mulheres facilitadoras, realmente facilitadoras, porque pode ter coragem de tomar terreno que cai bom na gajofadia, botar uma boa negócio, realmente facilitadora. Então, afinal, é coisa que estava naquele movimento, e calhar com o nome, grupos de mulheres facilitadoras. Não pensa para com um pouco conversa, de meter para negócio sujo de vender terreno. Ele que está atrás de terreno de nudade, com a se vem dando dor de cabeça como 3 bilhões. Você me Feliciano recombina em conta vos scusa mangra gente fala mas Feliciano será que verdade Feliciano será que verdade a mim tá cala voz boca não tá bem só um papel só um arquivo tem não na vira até não tá chegando a gente vai Feliciano não tem agora razão mas não vai só diante que caminho não tá falando que não vai o tá falando perante antena tá para mas que não vem sinta operar então esse que acontece que é de muito dinheiro vou lembrar como no orçamento de ano que falando esse dito orçamento você quando que fala vai ter você quando quer falar para fazer investimento. Bobai que vem aqui orçamento, quanto quer ter para falar para fazer investimento inteiro. Quanto quer ter? Quanto quer ter de pagar dívida? Dívida não paga o dívida. Quer falar coisa de dívida, quanto quer falar? 4 bilhões e tal quer falar. Só o da só um alguém 3 bilhões. Um alguém dá 3 bilhões para tudo aqui terreno. Sim ainda 800 milhões do grupo Malaika. Que hotel? Como para ver cubanos. Mas me punta, quanto tempo que o cubano, vou ter paciência, vou ter ajudar, vou ter uma caneta. Quanto tempo que o cubano faz na Bissau? Vou ajudar. Quanto tempo que o cubano faz aqui hotel, para o hotel cobrar 800 milhões? 800 milhões? Claro. Meu irmão, 800 milhões. Só como para hóspedes. 800 milhões. Não está enganando outro. Como é que é possível 800 milhões só com uma gente que mora em curto espaço de tempo? Não engana outro. A bota fala o quê? A você não faz conta. Não vai só. Bota uma 3 bilhões. A bota fala que eu tenho 4 bilhões e tal. Para pagar dívida. Dívida que eu tenho na Guiné-Bissau. Mas não dou exemplo. Se a bota de 3 bilhões. Alguém, Brahma Câmara, porque ele que é dono do grupo Malaika. Não tem que se separar coisa. Que lá. Que 3 bilhões e está no nome de Brahma Câmara, porque aquele é investimento antes de criar o grupo Malaika. Mas o grupo Malaika é coisa que toca com o hotel. Se botar mais, nada bom exemplo, se botar mais 3 bilhões, o Bim está para 800 e tal milhões. Que outro lá que está fingindo pedir de missão, que falava boss como, que ele pedir de missão e na Bahia na riba. Boa lembrar, falava boss assim, coisa de New Fernando Mandinga.
Vitor ali, não fala Fernando, para Deus por não. Fernando esse papo. Vitor, nunca falava vos como aquela brincadeira de meninos sem brincar na areia. Nunca falava vos que ela na baia na fingue. A bota falar como uma riba governo, mas o castelo acorre com orçamento. Boia, apesar de tudo, buga de faria. O que recebe um bocadinho. Porque se o mercado recebeu orientação, quem quer receber como para fazer um orçamento do Estado, ministro de Economia tem que pronunciá-la. Vou pronunciar ninguém cobre. O fim que até o bai. Para bem godão, é de falar como pagou 200 e tal milhões com a prejuízo de guerra. Mas Mr. Punta Boy, o único que prejudicado. Não é candura ninguém. Não é outros gente que tem na coisa de metal. De metal, que zona de metal, zona industrial. Não é eles. Que eles é que sofrem prejuízo de guerra, contra a guerra arranca. Candura ninguém tem na bomba de gasolina. Na zona do aeroporto. Junta-se a aquele bic, bomba estava cheio. Que come de interesse? A boa não recebendo a toca, a boa paga, a boa cabeça de dinheiro completo contra o ministro de Finanças. Contra que coisa bem perrela, que bota me se cargantar retiros. E que na altura acaba o ministro de Finanças, que seja uns quilos de droga perre. Vou pensar como a gente que tem paciência ali, para bem bater um gorda, boss, para estar falando, não, a mim não quer que não está pedindo para não insultar só ninguém. Mas agora, a boca de ofadia, a mim Feliciano, para merecer a tela. Que ele é que foi um bangarande que vou contar. Se justo, que vou estar fazendo nada que não se vê. Porque tudo que eu vou fazer que se vê na bela na papel. Eu vou poder ficar descansar. Tudo que eu vou fazer se vê na bela na papel, limpo o poço. Sim mesmo. O catena de rabo preso. Budaram mais 200 e tal milhões. Porque vai engordar, eu falar, na coisa aí, fazer, não estou para ti o S, não quer, o vai o riba. Que outro gente, que outro empresário, na vida morre, vai canjura em jai, que não é um empresário bem sucedido, e que só canjura é tchuna. Que tem negócio naquelas zonas de Guimetal. O que é que ele recebe? Gente está na Portugal, é pagado, é tempo, mas, com a prejuízo de guerra. Na como, na gadiofaria. E muita pena, a gente tem que ter na vergonha, é questão de nação, é questão de alguém, é questão de amiguismo. Mas não saltei na mais, Brahma Camarancana saiu. A boca papel com boca e cami. Vou falar, vou comprar terreno 120 milhões. Calque uma de exemplo como que é como anda domingos. E que domingos que roubou terreno. No máximo que eu podia falar administração domingos, porque ele contra o primeiro-ministro. E fala que ele é fazer um parque natural. Bata para falar domingos, e que domingos. E governo tem que se me diferenciar. Nunca se como eu ainda vou ter assembleia. E que domingos Simões Pereira que roubou aquilo não. E que verdade. E governo que acha que é possível. A não é de que terreno onde. A que terreno conta com batonha na labra lá. Nem na jeba para provocar saiba ainda. Batonha na se bem para ir falar para compensar. Família de batonha que não compensa. Porque assim que está fazendo. Mostra a gente como, se eu vou falar que terreno é bom, mostra a gente se você tem título de registro de propriedade de que terreno. Se aquela é boa propriedade, se você tem título de registro, se você registrar aquela, mostra a gente ter sido para redes sociais, não bem olha. Ora que você se justificar, bota bem. Ora que você se botar no canal com o boss. Tem sido não me história, bem mostrando. Porque ninguém é menino ali. A boa fazer título de registro, se você fala que terreno custou, 120 milhões. Então, praticamente, para fazer título de registro, está cobrado 10% sobre o valor. Então, 10% sobre o valor, nessa que eu falo, automaticamente eu tenho que pagar 12 milhões para fazer para registro proprietário. Eu acho que eu tenho 12 milhões na Guiné, só para fazer um título. A boa estudo que não ganham outro na Guiné. Não pariram na Bissau, outros pariram no Ndé, mas não estudo guinense. Tudo a nós, na maioria, 100%, e ocupadores tradicionais. O trabalho fala ali que o Comitê de Estado fazia, ou vai pagar furo de chão. Em caso de que tem o cama tem furo de chão. Furo de chão. Maioria de gente na Guiné, furo de chão que está paga até os. E pouca gente está falando que está paga porque não tem título de registro. Uma condena na dele. Agora não fala, o dinheiro na casa, eu faria ver o cala, uma vez tenta justificar, com nenhum que tem condição de justificar. O que tem condição? Que é que justa, vou padrinho bem. Que é que justa é dinheiro tudo que está assim. O padrinho bem. Mas não me se pontou, nem que na quadro de como, vou falar investimento que vou fazer para que terreno. Investimento que vou estipular, vou falar 12 bilhões. A vou dizer 12 bilhões, vou fazer só investimento, só de um terreno daquela. Vou fazer um investimento de 4 bilhões. Se punhamos, e depende, se dívida que vou falar, vou pagar. A vou falar para a dívida, vou ter só, vou budget que é dinheiro que vou ter no orçamento. Vou falar, vou ter só de 4 bilhões e tal.
O binda já são alguém 4 bilhões. Porque se eu que dinheiro que está 3 bilhões. Que mais de Malaika, grupo Malaika, que hotel, 800 e tal milhões. Que mais de que outro gajofo, e canta, que 4 bilhões e tal. Mas se punhamos como, boca fala de dívida, que aqueles investimentos, abona 12 bilhões que eu falo. Mas este ponto, se o é só 12 gente, o é só 12 gente, o investimento se punhamos, porque 12 bilhões que eu vou falar, se o é só 12 gente, 4 bilhões e tal. Que nem sobra? Para estrada, escola, hospital. Que nem sobra? Que ela não aguentou. E isso não vou contar vos como bom nega, não me repetir mais. Vou ter segundo de gato. Então gato tô segundo e disse rabo ponta atrás. A bolsa 5 botas age. De resto tô tona nada, castela nada, boca nega, boca poder. Boca poder. Suma está no lado de finança, de dinheiro na Nigeria. Não cara sai, não tem ainda para não é parte de finança. Alá de faria, com todo o respeito, continha babu. Eu alá de faria, eu falar com uma PGC que tem moral de papel, porque o governo PGC foi do governo mais corrupto que fazer resgate. Bom, é a palavra resgate. Bom, botar papel na crioulo. Porque é palavras que botou usa assim, botar cansadinho de tio. E bom botar papel na crioulo. Não faria. Na altura que estava na BCO, acabou próprio com conta gente com uma papia de 12 de abril. Papia de 12 de abril de que golpe. Búfalo operadores econômicos que estão comprando coco para vender. A voz que falar com uma, contra aqueles bancos deles dinheiro. E bem tiga, não sei depois de que coisa. Que é por fazer? Que confusão que tem. Contra que banco vem chamar, que alega banco. É falar banco como emitir dinheiro na terreno, dinheiro da na mato. Que serve com uma condição de fazer campanha que tem. E que aquilo que é papiado. E chega momento, banco e que? E chega momento, que banco que tem confiança naquele dinheiro. E naquele processo, a próprio nenhum. A boca bem que recado. A boca bem que recado, eu falo como banco que tem condição assim, de forma que não trabalha que é possível. A boca bem que recado. Vous lembro bem que recado tem jomaf, lumo negal tem que dar palha de bobra. E apoia. A boa própria na altura, cá que o papel, cá que o função. A boa que era conselheiro de Geraldo Martins. A outro tempo falou que se vide aquilo. Que tipo, gozo salta, você está no outro lado do barco. A onde eu se vide resgate. Resgate que chegar concretizado. Que é como a tudo que fala uma boa de resgate. Geraldo Martins quer liberar de tudo. Porque resgate que chegar e concretizar. Não cana vai o fundo e só para contar. Para enganar a opinião pública. Se boca por ir fazer. Vou dizer outros fazer. Mas processo de resgate. Se botar burgunho, vou parar papel. Porque vou parar enganar gente. Gente tudo para como é que a bardade, é que a fumbangarande. É que botar fácil só para desviar gente da atenção. É que chegar a existir dinheiro que tamaro, ninguém que tamaro. Dinheiro que chegar a tamaro, aquilo que chegar a movimento. Mas se gosta de que botar fácil. É maneira que botar de outro dinheiro assim. É maneira. Não resgate, ba. Resgate isso mas agopu. Cada quem está por um bocadinho. Se resgate concretizava. Mas vamos agora botar chamação outro no gabinete. Título. Passado. 3 bilhões, 800, 200 e tal. 3 bilhões, 800, 200 e tal. Não como. Para ver amiguismo. Acaba de alguém que está protegesse. A dia que corredor aqui faz. Boca falava tudo DAF que é diretor administrativo financeiro. Boca falava como ainda está nomeado para concurso público. É dia Zeca Diofo, é Brahma Câmara. E que nomeia-se famílias. Que se influência, que nomeia-se família. Na turismo. Na comunicação social. Cobras públicas. E que nomeia-se seguinte, dias. E nomeia DAF. Para controlar tudo a receita. Porque ele tem força na Guiné. Ele organiza dinheiro, tem inventação, que você escreve. É não dá dinheiro. Esse dinheiro não me se tem. Esse dinheiro não luta pé. Assim. Porque a outra tem força. Povo babou sem lixo. Tudo é sua coisa. Mas é dinheiro misto punto, é tal dinheiro. Boa já começa a ter resolvido o problema do professor. Mas misto punto é como e bom para gente estar em abrulho. É professor, se a voz que você estava com uma boa apoia. Engana a voz com uma carga horária. Mas quando a cara se fala, bom, diz, não. Como é que é possível? Bom nega. Para ver o quê? Porque vou entender como
eles que não dá para melhor condição. Ela gosta de que hoje como é que é por fácil, é conta vos como é que é possível. Me segura a punta. Me segura a punta vos, gosta e como? É como anda pecador. Me fala o tem cage, e que o coração e que cabeça que te conta, e que o coração. É que por fácil você, mas é bilhões que não dá outro. Pelo menos não quer resolver o problema do hospital um bocadinho, para evitar tantos greves. E está evitado. No governo próprio de nenhum, que é que o meu papel de boca cheia, como ninguém cana morrer mais para falta de oxigênio. Não cana fala que nunca tem conhecimento, mas pelo menos de ontem para os 2 pecadores perder a vida. Para ver de falta de oxigênio, acaba que fala que criar condição. É falta de oxigênio, não tem que ser tudo que de bolo correr, porque não tem de bolo correr, porque ele tudo está sendo acabado de sorte. É como é parte, não de salpa nenhum, porque ele que está vindo no aeroporto e papel de boca cheia, não de salpa se parte, não pula, porque ele que não remata aquele. E só para mostrar vos como, boca nega, boca puri. Fadia, o signo não tem gana outro, para cuidar a oportunidade, lá que está seguindo que verdadeiro bom jogador. Fadia boca nega, o tempo passa. A um dia no mundo que nós estamos, o mundo que precisa de um técnico, suma bagiral, que está pensando rápido. Totona fresco, que está pensando rápido. Fadia, está um bocadinho caducado. Desculpa, está um bocadinho caducado. O tempo esgota. O tempo sobra só vou ter esse título, porque na passar, na sinal, e na face, depois lá na internet contra a partida, nem que 100 milhões. Que lá tudo bem, que lá é especialista, a voz de boa geração, a voz de especialista na matéria. Mas agora que não apoia, que não diz fácil, para não render, para não render, para não estanca, para não que não. Não faria, hoje é longe, mas pensa como, se fosse que como é Deus, outra semana, hora que não vinha, está contra como duro passa um bocadinho, e tem maneira que não vinha, porque ele nasceu já mais duro, de que maneira própria, ter de papel. Não acaba um bocadinho, pero não chama esse nome, encontra você filho aqui. Como? Dominico Sanca. E filho de Luiz Oliveira Sanca. Dominico, em caso, eu vou falar com o teu companheiro de rede social, tio, o Toby. Eu estou de ouvir, aliás, Facebook, em caso que. Não aproveita de não mandar o recado, se eu estou de ouvir sempre. Mas pedir eles para mandar essa que não é papel bom. Primeira coisa, a boia de pecador no mundo, com manca por papel mal de PGC. Se tem pecador que capou de papel mal de PGC no mundo, Dominico, filho de Luiz Oliveira Sanca, o capou de papel mal de PGC. Você para ver que? Fala jarama PGC. Fala abarca PGC. Fala jarama abarca PGC. Para ver que não falou assim. Por que PGC que botou como é que faz nada? Se que mandava papel no bolsa, para consa. Se que mandava papel no bolsa, e cara vai para o bala. O lembra vai que dinheiro, a botar 50. A vai que suma nós. Acabou de esquecer. A botar 50 que tem. Agora, quando não papel no terra, como não me resgatar, eu tenho que bater calação um bocadinho. E tem a maneira que eu tenho que pronunciar. O que tem que pronunciar somos nós. Eu tenho que calação um bocadinho. O disse não papel mais acelerado. Aonde um dia buna dia toia anturia. Uma fala doi quem doer, não mumia, do quem doer, não mumia. A boi quem. Mas mesmo assim, você fala, pensa, você não quer fazer nada. Se papel não acabar a bolsa, como é que não pariu? Vou desculpar, vou com licença. Pelo menos, hora que a gente não papel mal de PGC, eu tenho que bater pela gente. Não, tem paciência, vou deixar porque se a PGC, a mim cana parir. Mas vou te firma, botou na mais cova PGC que faz nada, PGC já sabe, frito, o que. O tabio, o papel de boca cheio. Boa, como tem coisa que está passando na Guiné, há filho de Guiné que está levando muito. Porque ora que é Dominico, pensa assim, bom, filho Luiz Oliveira Sanca. Na falar como não tem carência de quadro, na que área que manda buscar o senegalense. Então, não fazer o seguinte, não está matando polícia portuguesa, não vai pôr no aeroporto. Por hora que a gente na saída de Lisboa, que polícia de Lisboa vai dar informação para que polícia de coisa de Cristiana Guiné-Bissau. Que polícia portuguesa. E mesma coisa. Já vou falar com uma confiança que tem, que ele não quadro. E melhor não fazer igual. Não mandar recrutar tropa portuguesa, polícia portuguesa. Não vim para ele no aeroporto de Bissau.
Ora que na bem pega o telefone e fala, e na linha que na bem, que na linha tem? Na linha agora, na do Barreto, que tem? Na de Monteiro. Ou como? Elizabeth, que tem? Ela vou contando. E não que trabalha mais fácil assim. E que modelo que vou falar para mim? Acaba na conta, vou contar que foi mangarane, na conta, na desafio. Acaba outra semana na bem que o nome que pecaram na pista documento. Vou contar que foi mangarane quando fala como não tem crise de quadro não como. Na pontão coisa, vou lembrar como na 2015, Guiné Bissau beneficia de algum estágio ou bolsa, para 15 alimentos na quadro do Uemoa. 15 alimentos que vai da quadro do Uemoa. 12 que alimentos, Dominico, não falou um caso que tempo ainda custava. 12 que alimentos. Inclusive, um som estudando a mesma turma que é diretor, esse senegalês que manda para Gabo. Não falou mentira, esse na perna curta, não falou não está dormir. Dominico, não está dormir, não de lá, não está dormir, não está trabalhando. Por que não vem confrontar você, não há bem que provas. Feliciano Pinto não repetir. Na 15 alimentos que vai, para que coisa bolsa de coisa de Uemoa, para vai formar, para capacitar. 12 de quilos, um som de quilos, estuda na mesma turma, com um desses senegalenses que está na Gabo. Estuda na mesma turma. Como que não falou como não tem no quadro? Falta o respeito até para no quadro, mas não falou como homem sobre ainda na Guiné. Porque o diretor de alfândega de Gabo pediu demissão. Sim, senhor, homens tem ainda. Não vai comer forel, mas ninguém cana mandar riba de mim na minha terra, ninguém cana lepse na minha própria terra. Muito obrigado, que com o nome do diretor-geral de Gabo, mas pensa no conselho para louvar. Assim que o bom filho da terra está fazendo. Ora, coisa falta respeito na bem, quem que domina? Que o dominico se vira direito aduaneiro? Zero. Não tem quadros. Que tem conhecimento de zero chega no direito aduaneiro. Você vê, a minha para pensar, vontade para papel alfândega. A minha se vê. E o último que eu trabalhei na Guiné. Minha mãe despachante, só que nunca tem nome. Agora não vem para enganar a gente na comanda que eu faria, para falar não está que coisa de técnico. Mas que comanda? Boa como a voz que nós ensinamos. Eu vou pensar que você não é tudo. Que Senegal é tudo que coisas que fazem, para falar Senegal de reforma, é na forma gente, Senegal mandar ajuda de uma ambulância, que Senegal não pensa que não tem nenhuma contrapartida. Que eu penso que não tem nenhuma contrapartida. Ah, boa, diz a minha hora como fala boa totona, nada que na totona, bota pensar brincadeira. Mas neste punta, que a não só dos bocas da fronteira que não tem. Só dos bocas da fronteira que não tem. Que a boa na lado de Guiné Conakry. Vamos buscar tanto técnico de Guiné Conakry. Isso mete o papel mesmo língua, susso. Boa como a boa tangam, fala segunda de gato que bota nem. Vou mandar recrutar tanto técnico de Guiné Conakry. Bota isso, vou impor tanto diretor na que é no lado. Bota isso também impor ele. Suma na que dos bocas da fronteira, São Domingo, com Gabo. Vou pôr como técnico senegalês, para ver para poder bater trocar informação. Na zona de Guiné Conakry. Vou mandar para buscar técnico de Guiné Conakry, bota isso. Não fala a bolsa. E muita pena, o que a gente tem papel até eu tenho ainda a tuiar. Na bolsa, dizem, na fala bolsa, e tem na gente que se para meter na contentor, ou meter na ilha lá, ou disse ali lá, porque está contaminando a sociedade. Que vale a pena, está contaminando a sociedade. Alguém está ficando na papel, que ainda conta que a fumban sim, buna jubil. E não ganam. Acaba conta comigo para impuntar como não, mas aquelas que têm encargo. É ponto, mas que têm encargo como. O tá falar como para ver aquelas canas de vencimento, aquelas vêm lá não cooperação, uma coisa que assim que, mas é ter subsídio. Então, aonde na Guiné, quem que vencimento te interessa? Aonde na Guiné? Quem que vencimento te interessa? Não. Mas que vencimento te interessa? 50 mil. Sem ter subsídio de 1 milhão. O acha que vai para 50 mil. Não quer preocupar com 50 mil. Se a gente tem subsídio de 1 milhão, o que é que não preocupa com o vencimento? É só para mostrar como vou parar na gente. Filho de Guiné cansa. Alfândega em lugares sensíveis, em lugares chave de não receita. Lá quando vai para o logo estrangeiro que vai na boca de fronteira. Na fronteira. A você não falar como não está com falta de técnico. Vou achar que uma bota é técnico capaz para ser o diretor da alfândega. A ver que direito que eu faço. Vou ter o mínimo conhecimento que é que está falando do direito à doneira. Bem falando, contando. Vou ter, né?
Mote urune ne sigora utu su colega. Que de área não. Tá falando na carência de como de técnicos. Não respeita outro, que não falta muito respeito, não tem paciência, não basta outro, não estuda guinense, mas não para meter outro pão no olho. Porque ninguém é menino, não para meter outro pão no olho. Ninguém é menino. Gente que está bem de carne, gente que está bem para bem entender povo. É como andou tudo humana não está ali. E capaz de birranha fama, pelo menos a mim feliciano. Não está bem para bem entender, gente menos atento. É como andou não está fazendo um trabalho semanal. Para bem para entender, gente. Na riba um bocadinho para falar. Na saída na Dominico, porque vale a pena. O bem bater papel de alguém, tudo hora, e cá tem interesse. Mas, pecadores, o está na força. O está falando do que doer, não numia. Não numia. Quem que bom? Não numia. A bom falou tem 50-50. Você tem 50-50, não tem 100. A bom tem 50-50. O que por bater para riba de força. A bom que vou meio de tudo império de lei, mas não tem na Guiné. Dia que tem na Guiné, gente na arrancar o te cinto. Se cinto que compra na dinheiro do Estado, vou na tornar. Aquilo que vou meio, aquilo na tigar. E na tarra, sumano de fome, a mim por camatil. Sua mana que minha colega, coitado, que luta tanto. Aonde Deus está, Manuel. A mim por camatil, mas outros manga dele que está ali na matéria. Não fala nem que cinto, nem que caneca de mancara que bota mana dinheiro estar, vou comprar. Vou vai simia. E na barra em caro, lá na tornado. Vou camar cedo filho de Guiné, que ninguém. Que vou fazer mais que gente? Que vou papel entrar para ele estar e já cassino ele toque farta. Quando que sinto como coisa na muda, império lei na tem, é correr que boi tá lá musu uma galinha que se filho. E correr que boi leva bomba para madel. O tro tiga la mano no miaro, e tá pedindo correr que vai falar tá pinha filho agora. Que não papel daure. Não papel daure. O papel vai tá pedindo correr que vai falar tá minha filho agora. Falta respeito tem na Guiné. Falta respeito tem na Guiné. Lá vai um bocadinho porque o que está por sair no Teatro de Leste. Teatro de Leste, eu lembro bem o papel de boca cheia com uma perseguição que tem na Guiné, nem maltrato, nem violação de direito humano, não sei o que. Mas neste ponto, é rapazinho que vou espancar mais dias, vou rebentar o telemóvel tudo. De rádio Bumbulum, nome de Saleu Seide. Que é que? Rapazinho tem um programa aqui, tá? E bem sai vai fazer reportagem. Bota pega, vou quebrar o telemóvel, vou danar o telemóvel, vou fazer tudo. Mas neste ponto, que é informação que está tendo? Vou dar a informação. Bom, é normal, tá? É normal. Da pequena gente que apoia vos, que está sentindo vai falar mal. Bom, pega ele vos, tá? Que faz agora aquele cara que bolado, que está com barrado. Que é estranho, né? Se gente que bolado, que está sentindo vos tu eles, está falando mal, só não conheceva. Bom, pega eles vos panca. Que faz? Gente que bolado. E cara bolado não, gente que de pro de verdade. Porque a minha coisa de laro, não está muito gostando da expressão. Gente que de verdade, liga de bem, de verdade. É normal. Dá-na rapazinho se telemóvel, dá-na se material de trabalho, acaba em surreal. Como é que é possível? Como é que é possível? E muita pena. E muita pena. E muita pena mesmo, e muita pena. E muita pena. Mas não está atento com vós. Não está muito atento com vós. Mas muita pena. Bom, na camba para Bolocure. Bolocure. Em caso se for recorrer tudo promessa que o Bolo faz durante todo o tempo de campanha baque. Que tempo que me se ronca uma carreça que chega aeroporto e papel de boca cheia. Em caso se for lembra que está papel de boca cheia, promessas, manga dela. A mim dá dias que não de um vídeo. Daqui fala assim como se amigo me se partir do helicóptero. Mas fala que ela não é presa de helicóptero para quê? E prefere máquina de modelagem. Mas que máquina não fabricaram ainda? Me fala, você rapaz, boca conselho. Foi no mundo, foi. Só que muita pena a sociedade guinense gosta de acreditar na quem está conta com fumbão. Conta com o Billy, não ladra, não fala bosco, esta conta com fumbão. Bom entendi, como a não um trouxe, a não chichuichi, a não se cachepu, porque quem quer nós põe em papel esse. Neste ponto, na tudo promessa que rapaz de gente faz vos. Que disse até hoje? Que disse? A fábrica de oxigênio que fala, não dê. Não dê, que disse? 4 aviões megos que ela não esqueci naquela, porque aquela tinha de ser.
Cheque de 1 bilhão ainda. Não, turma não pega atrás daquela, nunca se vicina não conseguir fazer. E nem enganar no mais que é por enganar no dia? Nem espaço de que? E nem fazer, e nem fazer um ano que salta poder. Não conta para você ali bem de princípio. Mas não discursos açucarados, discurso melado. Aquela que nem se gosta dela. Não tem esse barco na tabua não. Sim, toca pano, boi fala barco na tabua. Avião na tenda na barca, sim, não toca pano. Alagos, salta poder que ajuda de gente estão, que outro gente lá de farra, gajofos estão, descarnos, que tem terra, empata terra. A osso um dia, que o país não passa? A osso um dia, pleno século XXI, menino não morre no hospital, prenhara não morre para ver de falta de oxigênio. Mas punter-se esse filho, ou se mulher está doente, está grave, eu acho que não parir nesse momento. Ele parir nesse momento. E cara parir lá. Não tem rapazinho, sim, daqui tem nada mesmo, já não mandou ali. Bernardo. Sim, tem nada mesmo. E não estou indo tão clínica. Nunca falei a ninguém para vir em Europa. Mas não vai para tão clínica. Mas coitado. É como não está falando, vaca está com fisão. Não está para o curto. Automaticamente, ele que foi vítima, porque monca yanga essa coisa, se para pegar fruta. E esse que é o problema aqui, né? É como mandou hoje, a não hora bem para bem papia. Ora que não é para bem papia, obrigado. E permitiu que uma casa canto bote na bimba. Bote com uma pailhas. Bote na tem ligação na tem. E cana bailha, e bailha. Música é mandar bailha. E bailha como para gajofa dia. Que turismo sexual. Que o homem está de Cabo Verde. Mundo, é como anda falar. Pecador, e tem pecador e raça pato. Um gabal só, a la bolsa sai atrás. Que Carlos Fonseca, que não tenta de legitimar. Tabai leva 14 lá. Bote, onde é que botes? Ora, como se vai, não tem ninguém helicóptero, como se lugar na lugar. Maqui, babuari, não manda. Mas que coitados agora lá de ilha. Que nem se é por luta, é cada política. É cada política. Não tem paciência, não mobilizar mãos. A voz que está a escrever, vou dobrar esforço, vou escrever, vou denunciar, vou ter paciência. Porque as cada dia o povo está mais atento com denúncia que não está fácil. Me pensa que o Ducelinga está queimando a cabeça dos bias. Porque o povo de turma não quer descarnos. Me pensa como a... Só eu não sei de onde falei furtando. A mim está falando como é falha na vota. Cara deles culpa 100%. Porque se votava no 90%, 99%, ele votava só para ele que se mulher. Ou que fica de ofos de madame. E ora, ninguém quer administrar furtava. Mas é normal, né? Onde é que olha Brumejo ganha verde. Tudo bem possível, vale? Aquela casa se anda queimar para urna, mas não quer queimar, sim. Porque compromisso que está é escana manda. Se as bem mandale, é escana manda. Se as bem mandale, a democracia não acaba. Democracia não acaba porque é dia que entra ali, manda, com se manda direito, partidos políticos não acabam. Partido político, especialidade, partido aqui de estrada para baixo, que seria de bater o governo. E como que eu falei? Arthur Sanha próprio que conta aquela. Como a gente desse partido 3 meses antes do governo que está seguindo. Assim que fala. Boa bilhe tudo. E que o Feliciano Pinto que fala de Arthur Sanha que fala 3 meses antes. Gente de Pérez está se vindo que o governo não cai, que não ser o primeiro-ministro, bom, corredores faziam tal, para poder chamar a pasta. E assim. E assim, muito complicado. E tem um camarada que na liga em gosto, vou falar algo assim por ir para ligar na Feliciano de Santa Luzia. É melhor, porque se ligar nele, ele cana por ir para porque a mim não fazer, não sai direto. E na Lina, tem paciência, falar com o camarada, falar para ele ligar na Feliciano de Santa Luzia. Porque se ligar nesse cana por Espanha. Bom, dito que tem, e assim, é complicado, a os que não fala, não repite mais, e dias de grande dor, que perda de não manjua, no grande combatente, não espera para Deus para ter um bom canto na glória, Pacifídio também. Só que muita pena, mas
dito que tem, ele é de vida. Ele é de vida. Na fala, não está aqui, não está aqui, família. Não está aqui, não está aqui. Um jovem que não olha na altura mais difícil, verdade? Mário, e da cara, nunca vira luta costa. Sempre e critica o regime, porque esse regime até é regime de ditadura, e criticar duramente, mas coitado, infelizmente, mesmo a nível de não luta armada, não se viu como não teve grandes heróis que tomba, que cai no caminho, que conseguiu entrar com seus colegas para a praça, e mesma coisa não vida de ativismo também. Infelizmente, que não quero dizer para ninguém, ainda tem que não conseguir se calhar ficar no caminho, outros que não conseguir ficar. Mas é importante só que não tenha força sempre. Não basta muito no momento mais difícil. E capaz de que a gente está falando, a nós tudo. A mim cada terá a cabeça hora que hora de crítica, isso é uma hora de elogio, então está punha a cabeça também. Não muda um bocadinho. Não muda um bocadinho alguma coisa. Outra semana não tem coisas que me de papel, tio. Só que a hora que muito mistura muita coisa que manda na decidir acabar a life da forma que não acabar. Mas não pedi mais um dia. Muito obrigado. Para vós tudo. Eu te perdi o tempo. Vou vir para vir socutar. Vim olhando. Não fala vos sim, vós. A mim cá ninguém. Não fala só vos. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, de fundo do coração. Não mandar a cara para alguém. Cérebro, liga na Feliciano de Santa Luzia. Cérebro. Olha, e muita pena. Não perder um armo novo, aonde ainda não mamãe, não irmã, morre. De mesma situação, para ver falta de oxigênio, para ver de parto. Sim. Alô? Ninguém quer saber. Minha irmã, bom, não havia fazer, mas como falar, não havia por um ponto final, como falar, não havia por um ponto final, não havia por um ponto final na coisa de trabalho da OS, não pensa, para a semana não havia que mais carga, e assim, vida não continua, a OS muita pena, não tem algumas coisas que não pode fazer mais, mas que muito mistura coisas porque cada faz sentido, nem momentos de dor, pode sentir misturar muita coisa, porque está para ser próprio gozo. O cara mostra um cara de sentimento, depois na fim o vinho está na toca palma, vai a gumbe, e pensa que tem sentido nenhum. Bom, o que é que eu esqueci para a semana, se Deus quiser, nas próximas horas, nos próximos minutos, ok? Vou desculpar na Romanha, mandúcia ali. Nas próximas horas, na próxima coisas, ou na próxima intervenção de nossos colegas, não pensa como outros podem papiar. Ainda mais, e por aí mais elemento de que esse que mais outros fontes. Mas está falando, gostava tudo, pelo menos, essa semana, nós tudo ativistas que está fazendo live, que está escrevendo, e bom, nós estamos um bocadinho atento com certas formas de fazer live, para dia própria de sentimento que não tem, para a família, para a perda de não manjua de luta. Bom, minha irmãos, life da house nasceram assim, não bem despedido de vós, sobra só para falar, bom, muito obrigado, nós estamos juntos. Se Deus quiser, já para a semana, não arriba já na life habitual, de uma forma de fazer life habitual. Ok, em Barça, vós, tudo isso no coração, não canal em fazer dedicatória, nem nome de ninguém can chamar, é para que são prova de respeito à memória do meu colega. Bom, muito obrigado, mas um bias, na bem sei. Ok, até a próxima semana, se for com Deus. Tchau, obrigado.